Gratidão por ter você aqui comigo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mediunidade. Eu vou falar das minhas experiências, né? De como foi evoluindo a minha mediunidade, os meus contatos, né? Com as energias, com obsessores, com várias coisas que aconteceram nessa caminhada até aqui, né? Mas antes da gente começar a falar dessas experiências, é legal a gente dar uma pincelada, né, pra gente lembrar quais são as formas que a mediunidade pode se manifestar na gente. Então, a mais conhecida é a psicofonia, né? Em que você incorpora, que baixa o santo, que você se torna naquele momento um canal para que a consciência que acoplou com você energeticamente, ela possa se manifestar através da sua fala, né? Você se torna esse canal de psico, em que você capta o que essa consciência quer falar, e fonia, porque você empresta o seu aparelho fonador para ser esse canal naquele momento. Tem também as pessoas que ouvem, né, a voz dos espíritos, que ouvem um mentor. Tem as pessoas que enxergam de olho aberto, as pessoas que enxergam, que têm visualizações de olhos fechados, né, que conseguem ver o mundo espiritual, ter experiências também através da meditação, né, ou através de se concentrar de olho fechado, conseguem ter até ver imagens de eventos futuros ou de eventos que já passaram, né. Tem pessoas que, através da energia delas, movimentam objetos, enfim. Esses são os mais comuns, né? E aí, se a gente for parar para aprofundar, a gente encontra algumas peculiaridades dentro de manifestações mediúnicas, mas essas são as mais comuns. E qual que tem a Fran? O que aconteceu com a Fran? Eu evoluí desde sentir presenças quando eu era criança, né? Aí depois veio a questão de mover um objeto que eu tava ali presente, eu fiquei com muito medo, foi aí que eu comecei a procurar realmente centro espírita, procurar entender o que estava acontecendo comigo. E que não foi uma experiência tão legal, porque eu cheguei lá no centro espírita, né, e eles me colocaram para trabalhar direto numa roda de desobsessão, porque ao mesmo tempo que manifestei esse movimento, no mesmo dia eu dei psicofonia, assim, sem controle, porque eu tava toda aberta, tava toda perfurada por ataques espirituais que eu vinha sofrendo de obsessores, porque eu tava desequilibrada, era uma época muito desregrada da minha vida, em que eu tava indo pra festa direto, bebendo direto, metendo louco, então, tipo, tava totalmente desregrada, sofrendo ataques de obsessores, meu campo totalmente desequilibrado, perfurado, enfim, e eu tava aberta ali, ia ficar dando psicofonia à torta e direito. E quando eu fui no centro espírita buscar ajuda, eles me colocaram pra trabalhar direto, sem ter conhecimento, sem ter estudado, sem ter me preparado, e aquilo também acabou me desequilibrando mais ainda, né? Ter aquele contato que, claro, a gente vai trabalhar lá no centro espírita, não são espíritos de luz que querem dar psicofonia através da gente, né? Eles querem ajuda, então são espíritos que estão sofrendo, e aquele sentimento, entrar em contato com aquelas energias, pelo menos eu sentia tudo que aquele espírito estava sentindo, a dor, a angústia, o sofrimento, aquela coisa densa, aquele sentimento que eu não queria, né, tá naquele lugar, fazendo aquilo daquele jeito, não queria tá dando da minha energia para sentir aquelas coisas, eu não queria, não tinha maturidade para aquilo, e acho que hoje, se eu ainda puder escolher, pretendo não fazer isso, porque eu acho que tem outros jeitos, encontrei pelo menos outras formas de ajudar também esses irmãos que estão sofrendo, sem precisar dar da minha energia, sem precisar passar pelo meu corpo, né? Sem isso precisar estar nesse contato que eu acho um pouco invasivo e eu não gosto dessa sensação. Aí evoluiu para isso, né, e fui trabalhando, depois fiz apometria, consegui, né, me fechar mais, né, consegui ter controle, então eu até sinto a presença, mas eu dou passagem se eu quiser. Se eu não quiser, eu fico ali de boa, não fico, ai meu Deus, vou dar. Não, tenho controle, né. E aí depois, isso também evoluiu pra clarividência, né? Na minha, no caso, eu vejo de olho fechado, eu tenho as visualizações, eu enxergo, né? Às vezes eu tô aplicando reiki, eu vejo situações que já aconteceram com a pessoa, ou acesso coisas no campo dela, né? Do que tá acontecendo. Tem visualizações, né? Desenvolveu isso. E escuto os meus mentores, que isso, quando começou óbvio que não eram os mentores que eu escutava, né? E escutava sugestões negativas de obsessores quando eu tava desequilibrada. E aí depois fui evoluindo, né? Fui trazendo também essa consciência de estudar, de perceber o que era importante para eu conseguir desenvolver minha mediunidade, porque eu frequentei centro espírita, frequentei casa de umbanda, mas não me encontrei nenhum nem outro, né? Porque eu não queria ficar incorporando, dando passagem, trabalhando dessa forma. O outro, eu não entendia o que estava acontecendo, não entendia, a sensação era melhor, né? Na incorporação, dava pra ver que não eram espíritos desequilibrados que estavam ali, que
que eram os guias, que era uma coisa boa, mas ainda assim eu não entendia por que eu tinha que incorporar e não me deram esse conhecimento onde eu tava, né? Me privaram do conhecimento nessa casa, porque tinha que estar lá não sei quanto tempo para ter o conhecimento, enfim, eu perguntava, não tinha as respostas e não me davam recomendação de nada. E aí eu comecei a buscar meu caminho sozinha, né? Buscar desenvolver, entender isso, me encontrar sozinha. E aí eu comecei a estudar, estudei tantas coisas de Umbanda, porque eu percebi que eu tinha o caboclo, preto velho, que me acompanhavam. E comecei a ler mais sobre outras ferramentas, comecei a procurar ferramentas para que eu pudesse me limpar, me harmonizar, entender, desenvolver. E aí encontrei o reiki, a magia divina, o baralho cigano, que também foi outra forma. E aí comecei a me voltar mais, né, para a reforma íntima, para a reforma moral, para me melhorar, para estar menos acessível a afinidades energéticas negativas, né? E aí fui desenvolvendo essa conexão com os meus mentores. No começo, eu questionei muito se aquilo não era um processo obsessivo, se não era um processo de fascinação. Foi um pouco sofrido no começo, porque eu fiquei nesse conflito, né? Como é que eu vou diferenciar se é meu mentor, se é um obsessor, o que é? Aí até que eu fui também trabalhando essa questão do sentir, né? De confiar no meu sentir. E esse foi um processo que também foi um pouco demorado, e a gente já vai entrar nesses pontos aqui. Até que eu consegui, né, desenvolver essa confiança, percebendo o que estava acontecendo, percebendo os frutos das canalizações, o que eu estava canalizando, se aquilo era bom, era ruim, comecei a desenvolver esse sentir. Mas antes de eu desenvolver esse sentir, de chegar no ponto que eu tô hoje, um ponto de equilíbrio, um ponto em que eu confio muito mais no meu sentir, na minha intuição, né, em que desenvolvi essa relação mais firme de confiança com os meus mentores, com os meus guias, eu sofri bastante nessa caminhada no sentido de sempre ficar procurando a resposta pronta pelos outros, né? Chegando no fulaninho lá, dirigente tal, ou lá do centro espírita, querendo que me desse todas as respostas. Que me falasse o que tá acontecendo comigo. Que me falasse, isso que eu tô ouvindo é meu mentor, não é? Tal. E a gente sempre tenta ir por esse caminho, na maioria das vezes, né? A gente tenta ir pelo caminho de quero uma resposta pronta, quero alguém que me pegue pela mão e me carregue e me mostre o caminho. E a realidade, e o que eu mais aprendi de tudo que eu passei, foi que a resposta tá dentro da gente. Se você veio nesse vídeo procurando uma resposta pronta, eu sinto muito, mas eu não tenho essa resposta pra te dar. Porque essa resposta, a única pessoa que vai ter é você. É você que vai saber se o que tá te contatando é um obsessor ou é seu mentor. É você que vai saber qual é o seu lugar, se é no centro espírita, se é numa casa de umbanda, se é na igreja evangélica, se é procurando seguir seu caminho sozinho, procurando estudar e vivenciar aquilo sozinho. Né? Não existe certo, errado, existe o que você sente que é certo pra você, né? E aí eu fiquei sofrendo com isso, assim, por estar buscando, né, dessa forma, me encontrar. Pelo que sai da boca dos outros, né? Pela experiência dos outros acerca de algo que eu estava vivendo e que eu precisava enxergar com meus próprios olhos, com meu próprio crivo, sentir aquilo. E aí penei, até que eu me liguei e comecei a me voltar pra dentro. Comecei a meditar, comecei a tentar entender, tá, isso é mentor, não é mentor, é obsessor, não é obsessor? E aí eu fui comparando as energias, porque eu já tinha tido contato com o obsessor claramente. E já tinha tido contato com uma outra energia que não era ruim, que não me dava mal-estar, que eu não sentia que era densa. Que, pelo contrário, eu me sentia muito bem quando aquela energia estava perto de mim. Ou aquelas energias, né, quando começou a se manifestar mais de um mentor. Porque pelo trabalho que eu tô fazendo, eu, de alguma forma, preciso dessas energias me passando, né, as canalizações. E aí eu comecei a parar de me fazer de louca, porque a gente às vezes fica acomodado e finge que não sabe. Sabe quando você tem sei lá, quando a gente era criança e a gente tinha um problema de matemática pra resolver? Se a gente se esforçasse um pouquinho, a gente conseguia resolver, né? Mas a gente é malandro, né? Então a gente quer, me ajuda aqui, porque você não quer ficar pensando muito. E espiritualmente a gente é igual, cara. Parece que as crianças safadas que quer que a gente resolva tudo pra elas. A gente é assim espiritualmente também, a gente quer alguém que nos dê as respostas, sendo que se a gente pensar um pouquinho, esforçar um pouquinho, a gente consegue. É um pouco mais difícil? É, mas é o único caminho que existe pra você ter as respostas que são pra que você tenha elas. Que ninguém vai te dar, que você só vai encontrar dentro de você, né? E aí comecei a ir em busca disso, em busca de sentir, bom, eu tenho as duas experiências, o que é então? Questionando aquilo, me questionando. E aí eu fui desenvolvendo esse sentir, né? E fui percebendo que já estava óbvio dentro de mim, que só precisava que eu
desse atenção para aquilo, que eu meditasse sobre aquilo, que eu pensasse naquilo, né? Que eu sentisse antes de pensar. E aí comecei a exercitar meu sentir, comecei a estudar por conta, comecei a confiar nos meus mentores depois que eu exercitei esse sentir e eu senti dentro do meu coração, não, isso não é um obsessor, isso é meu mentor. Mas antes disso tudo, também houve uma grande desconstrução e um grande questionamento dentro de mim, que foi: por que cargas d'água eu quero desenvolver a minha mediunidade? É por vaidade? É pra ser o diferentão, o fodão lá, tipo especialzão, né? Ou é porque eu sinto no meu coração que isso faz parte da minha encarnação? Que isso vai ser bom pra mim, que eu me sinto bem com isso, que eu sinto que eu posso ser útil, que eu sinto que eu tenho um trabalho realmente pra desenvolver, que pode ajudar as pessoas, ou eu vou fazer isso por vaidade? Então esse é um questionamento que é muito importante que você se faça. Por que você quer desenvolver sua mediunidade? E aí você começa um movimento de se interiorizar e de ser sincero com você, né? De olhar para suas falhas morais, para suas sombras, de parar de fingir, né? Sabe, tirar aquela película da perfeição que a gente coloca pra gente mesmo, consigo e pros outros, e começar um trabalho de reforma íntima grande. Foi a primeira coisa quando os meus mentores começaram a entrar em contato comigo, que eles me viraram: ó, vamos olhar para essas coisas aqui que você precisa trabalhar, que você precisa mudar, né? Que você precisa olhar, curar. Então, preste atenção no que você precisa trabalhar também para que você não se envolva mais a fundo com sua mediunidade, desequilibrado nesses pilares que vão sustentar um bom desenvolvimento mediúnico, que vão sustentar uma caminhada equilibrada dentro da mediunidade, dentro desse desenvolvimento, né? Então esses pontos foram muito importantes, foram aprendizados muito grandes para mim dentro dessa caminhada com a mediunidade até chegar aqui. Perceber que eu era responsável por me desenvolver, que eu era a única responsável por isso, né? Por entender o que estava acontecendo comigo, por buscar esse conhecimento sem buscar que viesse uma resposta pronta, por buscar essas informações e vivenciar essas informações, desenvolver o meu sentir. Parece bobo a gente falar desenvolve o sentir, mas é a forma que você tem de entender as informações espirituais, de entender um conteúdo espiritual. Não é racionalizando, não é com a sua mente que você vai entender. A mente, inclusive, trava o processo. Quando eu tô canalizando, se eu começo a racionalizar, tipo, começo a ver uma informação que eu não tenho conhecimento daquilo, alguma técnica de cura que eu não tô entendendo pra que serve, trava e daí eu não escuto mais nada. Quando eu paro de racionalizar e só sinto, flui. Então o espiritual, ele flui muito mais pelo sentir. Mentalmente a gente vai só traduzir aquela informação para que a gente possa passar para o papel, para que a gente possa explicar, mas antes de explicar, a gente vai sentir. A gente vai sentir. Então comece a exercitar esse sentir. Comece a perceber por que você está nesse caminho. Por que você quer desenvolver sua mediunidade? Né? Comece a entender o que te move. Comece a entrar em contato com o teu coração. Né? Comece a buscar ferramentas para que você possa também se limpar seu ambiente, o ambiente onde você vai trabalhar, a sua casa. Tem que ter todo um cuidado nisso, se você vai fazer isso sozinho, para que você não seja sugado, obsidiado, para que você esteja bem. E aí a gente que se propõe a desenvolver a mediunidade ou a trabalhar com a espiritualidade, você tem que estar sempre se cuidando no sentido: eu estou indo em retidão com a verdade? Eu tenho um compromisso com a verdade? Eu minto? Eu falo mal dos outros? Eu julgo? Eu sou egoísta? Sabe? Todos esses pontos você tem que trabalhar dentro de você, porque é nesses pontos que a gente dá acesso a obsessores. A gente que dá acesso, a gente que dá as condições para que eles permaneçam ali nos obsediando. Se a gente muda a frequência, se a gente
se melhora, é incompatível, não tá na mesma frequência, não tem como acessar tão facilmente quanto se nós estivéssemos na mesma frequência, né? Ali vibrando na raiva, na inveja, falando mal das pessoas, julgando. Aí a gente tá acessível. Então a gente tem que ter essa consciência de que, como seres, com mediunidade ou não, a gente tem que fazer isso. É legal a gente olhar pra isso. Mas se você tem uma sensibilidade, cara, ainda mais se procure se melhorar. Procure se melhorar. Procure estar atento a esses pontos, para que você possa viver em paz, para que você possa se desenvolver equilibrado, né? E o equilíbrio, ele começa nessa base, que não é nem dentro de qualquer sensibilidade mediúnica, é dentro do caráter, do bom senso, da retidão, de estar alinhado com a verdade, de estar alinhado com princípios éticos. Então essas foram as coisas que eu mais aprendi nesse percurso. Que aí, com isso, não é só a responsabilidade de você cuidar da sua mediunidade, de você cuidar da sua energia, mas de você cuidar de si como um ser. Tem todo um embasamento ético ali atrás, né? Da sua vida. Não dá pra separar uma coisa da outra. Não tem como você cuidar da sua energia se você não cuidar da sua reforma moral. Né? Você pode acender 300 incensos, aplicar reiki na casa, abrir uma mandala de magia divina para limpar o ambiente, encaminhar todos os obsessores que tem. Se você continuar, sair dali nessa limpeza e continuar falando mal dos outros, continuar vibrando naquela frequência, vai voltar tudo que é obsessor de novo, vai vir mais ainda. Você precisa mudar a raiz, o que dá acesso para isso, que são os seus comportamentos, são suas falhas morais, são as suas fraquezas. E aí a gente precisa se voltar pra dentro e trabalhar isso, admitir isso, baixar o orgulho, baixar um pouquinho a bola do nosso ego pra gente conseguir se desenvolver. E para se desenvolver mediunicamente, equilibradamente, você precisa desenvolver-se como pessoa de forma equilibrada, antes de qualquer coisa. Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, sobre a minha experiência, sobre o que eu vivi, sobre o que eu aprendi nesse processo. A gente vai aprofundando nessas questões aqui durante os vídeos, mas é importante que você, que está percebendo que tem uma sensibilidade, comece a tomar consciência desses pontos. Comece a exercitar seu sentir. Comece a exercitar um olhar mais consciente sobre si mesmo. Comece a exercitar um olhar mais consciente sobre si mesmo. Para transformar o que precisa ser transformado, para curar o que precisa ser curado. Para que você possa exercer o seu papel mediunicamente, de forma equilibrada. Meu Deus, meu gato, ele tá mexendo aqui. Eu vou mostrar ele pra vocês, ó, Panqueca. Ele subiu aqui onde eu coloquei a câmera e ele tá fazendo a festa aqui. Então eu vou tentar ajeitar e eu vou continuar gravando, tá, gente? Aqui outro ponto importante desses vídeos é que eles não serão vídeos pra gente ficar picotando, pra gente ficar cortando, né? Aqui é pra fluir. Então, se o gato mexer na câmera, a gente continua como se nada tivesse acontecido, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com algo pra vocês. E a gente vai aprofundando aí nessas questões pra gente desenvolver o nosso sentir, a nossa consciência sobre as nossas sombras, pra gente trabalhar. E pouco a pouco eu vou compartilhando todas essas experiências que eu já tive com os meus guias, com os meus mentores, com as canalizações. A gente vai trazendo pra gente se ajudar aqui nessa troca também. Tá bom? Um beijo e até mais!